Com a palavra, deputado Paulo Ganimi. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Mariana. Relator Franco, Ciro Gomes também. Bom, até agora acho que estava cercado de amigos. Eu sou novo aqui no parlamento, então não nos conhecemos pessoalmente e temos uma visão um pouco diferente com relação às questões econômicas para o Brasil. Eu acho que de comum acordo temos todos aqui a noção de que a educação financeira é fundamental para o país. Eu acho que isso talvez seja o grande trabalho em conjunto que não tem discussões ideológicas e que todo mundo concorda. Eu acho que, inclusive, o Banco Central está preocupado com isso e a gente precisa avançar nesse ponto. Agora, me preocupa, eu acho que a gente tem um trabalho aqui nessa comissão, eu sou membro da comissão, e a gente tem um trabalho importante para evitar aquela máxima de que a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. E a gente tem muitos projetos de lei aqui nessa casa que tentam resolver um problema, só que o problema que parece ser o antídoto, a solução que parece ser um antídoto para aquele problema, pode até ser um antídoto no curto prazo, mas muitas vezes vira um veneno no longo prazo. Então, a minha preocupação é que a gente não tenha nesse projeto um relatório, um projeto final, que vire um veneno para a sociedade e para a população, e principalmente para os mais pobres. Eu gostei da fala do Ciro quando ele falou da virada do jogo, não precisa da lei, necessariamente. E eu acho que essa talvez seja a principal solução. O excesso de regulamentação, aí onde a gente discorda, eu acho que ele muitas vezes ele é muito mais problema do que solução para os nossos problemas. E eu acho que é isso que a gente tem que evitar. Porque a gente sempre trabalhou, e no Brasil, nossa Constituição é enorme, nossas leis são exageradas, e a gente tem com isso sempre um excesso de regulação que acaba prejudicando muito mais, principalmente os mais pobres, os mais necessitados, do que, muitas vezes, deixar o mercado agir. É claro que a regulação tem que existir, ela tem que existir o mínimo possível, onde a livre concorrência e livre iniciativa não é capaz de resolver os problemas. O problema é que a gente tende, aqui no Brasil, a ultrapassar esse limite e colocar regulação onde não há necessidade. E esse é o nosso grande medo e o nosso grande mal também aqui nesse país. A gente tem que lembrar aqui que a questão do superendividamento, que a gente está tratando nessa comissão, ela teve como um dos grandes incentivadores uma política de crédito barato, crédito fácil do governo do PT, em especial no início do governo Lula. Então, a gente tem que também lembrar desse ponto. O próprio FIES, que foi aqui bem falado, também é uma política de endividamento. Eu não sou contra o FIES, não sou contra crédito, mas a gente tem que achar a dose certa, mais uma vez. E esse é o grande ponto. A gente sempre tenta resolver um problema, e o problema do FIES, que tentou resolver a questão de educação, não resolveu em nada a educação no Brasil. Nossa, bem falado aqui pelo Ciro, nossa produtividade não aumentou em nada nos últimos 20 anos, muito por causa da falha na educação pública no Brasil, e tentamos resolver com o ensino superior, e não com o ensino básico, o ensino fundamental, que é o que, de fato, melhora não só a produtividade, mas também a dignidade, a qualidade de vida, dá condições iguais para todo mundo. Lembrando também a questão dos lucros dos bancos, que foi tanto falado aqui nessa comissão, nunca os bancos lucraram tanto quanto também no governo do PT, que sempre se diz defender os mais pobres. Outra prática muito ruim é a questão dos subsídios de crédito, a gente fala muito de subsídio fiscal, mas a gente tem crédito subsidiado no Brasil, e que foi também uma política pública muito forte, em especial defendendo os campeões nacionais, através, entre outros, do BNDES. E isso, quando a gente fala de juros altos no Brasil, os juros não são altos por acaso, apesar da taxa Selic estar tão baixa. São vários os componentes esses que todos aqui conhecem bem, entre outros o subsídio de crédito, a concentração bancária, que realmente é absurda no Brasil, apesar de ter caído em 2018 de 82,6% nos principais bancos para 81,2%, mas ainda é uma concentração absurda. A gente tem basicamente 5 bancos, grandes bancos. E aí também, inclusive, bancos públicos, que também fazem parte dessa exagerada concentração bancária. E um dado que eu ia até comentar, já tinha até anotado aqui quando o Ciro citou, a questão dos investimentos para o ano que vem. Os 19 bilhões que estão... É uma pena, é lamentável. O problema é como a gente resolve isso. E aí é onde a gente entra, mais uma vez, em discordância. Eu acho que a gente tem que, sim, ter um comprometimento com o teto de gastos, não podemos
aumentar a dívida pública, que é um dos outros fatores que faz com que o Brasil, os juros sejam tão altos no Brasil. E a gente tem que lembrar também do superendividamento do Estado, né, do governo também, que é altíssimo e nunca foi tão alto na história recente. E só uma recordação, o Brasil já fez uma moratória, sim, em 87, com Sarney. Então a gente... Só externa. Externa, não, externa. Isso, externa. Então a gente tem, sim, o risco sempre. E quando a gente aumenta o endividamento público cada vez maior, com a dificuldade da gente conseguir ter um superávit primário, que não tem há muito tempo, a confiança daqueles que emprestam para o governo também diminui. Então, quando a gente vai falar de juros no Brasil, são vários os componentes. E a gente sempre tenta resolver esse problema, na minha opinião, da pior forma, ao invés de a gente tentar resolver os problemas de origem, como esses problemas que eu citei, e alguns até citados também pelo próprio Ciro. Então, acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, evitar excesso de regulação, que, na verdade, vai diminuir o crédito, vai evitar que tenham mais acesso a crédito barato, que a gente aumente a concorrência, que a gente diminua o endividamento público, que a gente abra para mais capital externo, para que mais pessoas, diminuindo a burocracia. A gente teve aí a MP da Liberdade Econômica, a gente teve, ou ainda tem ainda tramitando no Senado, a reforma da Previdência, que não é a única reforma necessária para a gente alavancar e conseguir reduzir a dívida pública. Precisamos fazer uma reforma administrativa também, dos cargos e salários da gestão pública, a reforma tributária também é fundamental. Então, a gente tem muita coisa para fazer e eu espero que a gente tenha aqui nessa comissão a coragem de fazer um relatório final que ele não seja, mais uma vez, o veneno, e sim que ele seja o antídoto, mesmo que esse antídoto seja não fazer lei nenhuma, que talvez seja a melhor solução. Mas não estou querendo antecipar nenhuma discussão final, mas só o ponto que eu acho que a gente precisa pensar sempre no longo prazo. E a gente tem muitas vezes a vontade política de resolver problemas de curto prazo, gerando problemas muito maiores para a sociedade, para a população brasileira no longo prazo, que foi o que a política pública no Brasil nos últimos anos ocasionou a crise que a gente passa e que a gente está muito longe ainda de superar no Brasil. Então, obrigado. E deixo aqui esses comentários para ouvir a palavra do Ciro Gomes.